Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda de volta ao canal e hoje trago-te um vídeo talvez diferente, uma partilha assim pouco estruturada e que eu não sei ainda muito bem de que é que vou falar aqui. Quer dizer, eu sei, mas não tenho aquela estrutura toda que às vezes tenho preparada para os vídeos que publico aqui no canal, mas foi uma partilha que eu senti que fazia sentido. Senti que fazia sentido. Ok. Vamos seguir com isto. Senti que fazia sentido fazer aqui e que está de alguma forma relacionada com o momento que estamos a viver, com esta pandemia e, e não só. A reflexão que eu tenho para partilhar é aplicável, obviamente, a outras situações, mas também é esta. E tem a ver com uma coisa que eu costumo falar muito quando ajudo pessoas a trabalharem o storytelling das suas marcas, que tem a ver com a necessidade que todos nós, enquanto seres humanos, temos de obter respostas. Esta é uma necessidade que está muito presente em várias situações. Nós sentimos um certo desconforto quando não sabemos a resposta a uma determinada pergunta. E é por isto que as histórias funcionam e é por isso que isto está relacionado com o storytelling. É por isto exatamente que as histórias funcionam, porque nós gostamos de saber a resposta à pergunta: o que é que vai acontecer a seguir? E uma história funciona também como um ciclo e nós gostamos de fechar os ciclos, não gostamos de deixar loops em aberto. Ou seja, quando eu digo não gostamos, o que eu quero dizer é que ficamos desconfortáveis quando deixamos um loop em aberto, sem encerrar aquela história. Portanto, é por isso que as histórias nos cativam, porque quando nós sentimos que entramos numa história, então nós queremos chegar até ao fim e saber a conclusão para obtermos respostas. É por isso que os cliffhangers nas séries de televisão funcionam muito bem, porque acabam o episódio ali no momento em que nós queremos mesmo saber o que é que vai acontecer a seguir. E isto acontece muitas vezes noutras situações da vida real também, e em muitas situações que nós muitas vezes dizemos que temos necessidade de closure, de fechar o assunto, encerrar o assunto, não deixar os assuntos pendentes. Então, tudo isto tem a ver com a necessidade de obter respostas. E eu partilho isto no que diz respeito a storytelling de marcas, porque nós devemos sempre explicar às pessoas porque é que fazemos tudo o que fazemos, dar um porquê. Porque senão a pessoa fica a pensar, mas porquê? Porquê isto agora? Porquê desta forma? Porquê neste formato? E se não tiver a resposta, existe esse tal pequeno desconforto. Então já alguma vez te aconteceu, por exemplo, alguém ter um gesto mesmo muito bondoso contigo, muito bom, e tu ficares a pensar, por que será que esta pessoa fez isto? Será que havia assim algum interesse por trás que eu não estou bem a ver? Então, isto é o que pode acontecer quando nós não explicamos às pessoas porque é que fazemos o que fazemos. Porque lá está, o ser humano fica com aquela pergunta, mas porquê? E depois, como não gosta de ficar com a pergunta sem resposta, temos muito a tendência de inventar uma resposta. Por isso é que nós fazemos interpretações em relação a tudo que nos acontece, interpretamos aquilo que os outros dizem, porque somos quase que incapazes de ficar apenas com a pergunta. Quando surge a pergunta na nossa mente, imediatamente nós sentimos a necessidade de encontrar uma resposta. E muitas vezes, quando não encontramos a resposta, inventamos a resposta. Por exemplo, vamos imaginar que alguém fala comigo de uma maneira um bocadinho mais bruta. E eu fico até assim, uou, wow, porquê é que ele falou comigo daquela forma? Ou porquê é que ela falou comigo daquela forma? Como a pergunta é desconfortável, não saber a resposta para esta pergunta é desconfortável para mim, eu vou inventar a resposta. Eu vou dizer, ok, ela está chateada comigo. Ou ele está chateado comigo. Ou é porque eu fiz qualquer coisa. Ou então, não sei, mas eu vou inventar uma resposta. E é por isto que muitas vezes nós fazemos interpretações. Nós assumimos que sabemos porque é que alguém fez isto ou porque é que alguém disse aquilo. É precisamente por causa disto, por causa desta necessidade de ter as respostas para tudo. Portanto, tudo isto para dizer que nós, enquanto seres humanos, não nos sentimos muito confortáveis com o facto de haver uma pergunta que ainda não tem resposta. Ora bem, o que é que está a acontecer neste momento com toda a gente? O que está a acontecer neste momento é que, neste momento, nós temos uma pergunta muito grande que não tem resposta, que é: o que é que vai acontecer? Como é que isto se vai desenrolar? Como é que vai ser daqui para a frente? E por isso, a maior parte das pessoas está a viver no desconforto
de não ter a resposta para estas perguntas. E eu acredito que eu vejo muitas pessoas à minha volta, à distância, logicamente, mas vejo muitas pessoas ou nas redes sociais a partilharem o seu ponto de vista, que estão muito desconfortáveis. E, na minha opinião, a maior parte, grande parte do desconforto vem do facto de não saberem essa resposta. E eu estou a fazer toda esta reflexão para quê? Primeiro porque eu acredito que, trazendo estas coisas à consciência, elas tornam-se automaticamente menos desconfortáveis. É um desconforto não ter a resposta para uma determinada pergunta, mas quando eu trago à minha consciência, ok, isto é desconfortável porque eu não sei a resposta a esta pergunta, automaticamente isso acaba por atenuar um bocadinho do desconforto. Então, esse é o primeiro motivo para a minha partilha. O segundo motivo é uma proposta, e a proposta que eu gostava de deixar é a possibilidade de todos nós nos habituarmos um bocadinho mais a não ter de dar resposta a todas as perguntas que surgem na nossa mente. Nem todas as perguntas que surgem na minha mente eu preciso de automaticamente dar uma resposta. E está tudo bem com o facto de eu não saber as respostas todas. Em relação ao futuro, em relação ao que vai acontecer, em relação ao que quer que seja. Eu não preciso de ter as respostas todas. Eu posso não saber. Eu posso ter uma pessoa a falar de forma bruta para mim e perguntar porquê é que ela falou assim comigo e não ter de inventar uma resposta a seguir, ficar apenas com a pergunta. E eu posso neste momento pensar, o que é que será que vai acontecer a seguir e não saber a resposta e não precisar de me sentir tão desconfortável com isso. Esta é a minha reflexão, é a minha proposta. Eu acredito que isto é altamente aplicável não só ao momento que estamos a viver agora, mas também, como aos exemplos que eu fui dando, às nossas relações com o outro e à nossa tendência para automaticamente julgar ou fazer interpretações em relação ao que os outros dizem ou fazem. Eu acredito que esta perspectiva de nos permitirmos estar só com a pergunta, ficar com a pergunta e não ter de dar resposta imediatamente, é uma perspectiva que nos vai ajudar em várias frentes. Por isso, fica a minha reflexão, fica a minha proposta. Digam-me o que é que pensam sobre isto aqui embaixo nos comentários, porque eu ia adorar saber da vossa parte se isto que eu estive para aqui a fazer fez sentido ou não, se passou completamente ao lado, não há problema nenhum, também pode ser, mas digam-me qualquer coisa nos comentários e, como sempre, obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.